Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Todos felizes com Cristo. Vamos estudar um tema em dois assuntos, né? Os deuses dos lares e também vamos dar continuidade no decorrer do estudo, falar sobre a maldição hereditária. Tudo à luz da Bíblia. Porque eu coloquei o primeiro item, o primeiro tema primeiro e não maldição hereditária, para que eu possa entender como funcionam os deuses dos lares, né? Mais do que bezerro de ouro hoje, então, a forma do passado como agia e hoje como o povo age, tá bom? Então, por favor, coloca na tela grande aqui, por gentileza. Vamos dar início a esse. Eu já dei a paz do Senhor para todos? Já deu? Amém. Então vamos lá. Igreja, essas são as imagens, tá, que os lares do passado cultuavam. Tá? Mais ou menos esse Deus aqui, ó, foi aqui a Raquel, esposa de Jacó, filha de Labão, pegou do seu pai. Dá continuação, por favor. Nós vamos trabalhar 50 minutos, vou abrir depois para fazer pergunta e depois nós vamos orar. Para quem gosta de ler a Bíblia, eu já leu a Gênesis capítulo 31, vai trabalhar esse assunto. Então conta a história que Jacó, depois de ser abençoado por Deus com muitos bens, notou que Labão ou seu sogro já não olhava com a mesma alegria. Então o que acontece? Por 10 vezes o seu sogro Labão, tá? Labão é irmão de quem, igreja? Labão é irmão de quem? É irmão de Sara ou de Rebeca? Isso. Labão é irmão de Rebeca. Então, o que acontece? Labão por 10 vezes quis mudar a situação para, roubar de Jacó. Mas Deus era com Jacó e ele prosperava. Então, no capítulo 31, Labão já não olhava com bons olhos, porque Jacó já estava muito mais rico do que o seu sogro, né? E aí, também viu que havia murmuração entre os seus cunhados. Então, os filhos de Labão, que era cunhado de Jacó, já murmuravam ao pai. Jacó está rico, está mais rico do que a gente, tem mais gado do que a gente. Tá? Então, vamos colocar a barba de molho. Então, por causa disso, quando Labão se ausentou para tosquear o seu rebanho, né? Se levantou Jacó, fazendo montar seus filhos, as suas mulheres, e em camelo levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. Gênesis 31, verso 17. Sem que Jacó soubesse, o que fez Raquel? Tá? Raquel aproveitou a ausência do seu pai para roubar-lhe pequenas estátuas que representavam os deuses de Labão. O Gênesis 31, 19 vai dizer isso, ó. Tendo ido Labão fazer tosquear das ovelhas, Raquel furtou um dos ídolos do lar, que pertencia a seu pai. Tá? E ela furtou e escondeu aonde, igreja? Num local bem sinistro. Tá? Ela estava sentada no camelo e introduziu aquela imagem na parte íntima dela. E quando seu pai foi abordar, falou, não, eu estou naqueles dias, não posso. Né? Então foi interessante isso. Então o texto bíblico apenas registra que quando a família de Jacó fugiu das terras de Labão, Raquel levou consigo o ídolo do lar, da casa de seu pai. O ídolo roubado por Raquel era chamado de Terafins. Esse ídolo basicamente era reconhecido como Deus do lar, ou Deus doméstico. Mas pastor, o que é isso? O que vem ser esses deuses dos lares, ou Deus doméstico? São demônios que atuam dentro do lar, para a briga, para a contenda, para a desgraça, para tudo que não é bom, tá? São esses demônios. Para que ele tenha essa influência sobre o lar, eles precisam ser cultuados, tá? No caso do povo antigo, cultuava essas pequenas imagens que eu coloquei no início aí, tá? No início coloquei essas pequenas imagens que o povo cultuava, a qual Raquel, esposa de Jacó, cultuava. Então esse Deus doméstico é uma casta de demônio que opera dentro dos lares e suas formas de trabalhar são
faz surgir fofoca, medo, estranhos, mal-estar, cansaço físico sem razão, tristeza inexplicável, angústia, atacam a sintonia de todos da casa que não tiver o sangue do Cordeiro em suas vidas. Pastor, isso existe? Existe até os dias de hoje. Não mais em forma, cada mentalidade do ser humano mudou, não mais em forma dessas pequenas estatuetas, mas existe ainda hoje. Tá? Essas hostes, eu já li essa parte? Já? Não? Estas hostes do mal, ou demônios do lar, têm por obrigação de atacar o ambiente da família. Sim, seu intuito é destruir as relações, os laços, a união, contenda, desobediência, adultério, sexo ilícito, mentira, abuso, intolerância, vício e tantos outros males que vêm sobre as famílias. Podem levar ao desmoronamento de um lar. E eles trabalham ávido. Tá? Pastor, trabalha na casa do crente? Trabalha. Que é isso, pastor? Sim, se você der legalidade. O mundo espiritual, igreja, para nós, o apóstolo Paulo vai dizer que é como um escudo retorcido, que não é um espelho para sair a sua imagem. Então, o apóstolo Paulo que nós tateamos, né? Andamos no mundo espiritual tateando, porque não conhecemos como ele funciona. O apóstolo Paulo vai dizer também que essa potestade, os principados de hoje, aprenderam com a igreja. É interessante isso, tá? Como que pode, pastor? Os demônios, né, que estão nas regiões celestiais, que operam em principado e potestade, juntamente com as hostes, aprenderam com a igreja. Aprenderam com a igreja, porque a partir do momento que o Senhor Jesus, Colossenses capítulo 1, Colossenses 2, 14 e 15 vai dizer isso. A partir do momento que o Senhor expôs, coloca aí para mim, Colossenses 2, o verso 15, por gentileza, o 16. Ou 14, 15, ou 15 ou 16. Isso, 15. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, a partir que a igreja nasceu, né, no brado de vitória, né, portanto, a ninguém vos julgue. Então, essa potestade, esses principados de hoje, não são os mesmos, mas com um modo de operar diferente, como operava no passado. Tá? Totalmente diferente. Volta para o estudo, por gentileza. Então, se o crente der legalidade, porque a Bíblia Pedro vai dizer assim que o inimigo das nossas almas está onde? A 1 quilômetro? A 10 quilômetros é o quê? Está ao derredor. Poxa, por que ao derredor? Existe 8 bilhões de seres humanos na face da terra. Olha quanto demônio está ao derredor do ser humano, principalmente dos crentes. Tá? Então, no passado, os ídolos do lar trabalhavam com uma imagem. Mas o apóstolo Paulo informa que esses demônios aprenderam com a igreja e evoluíram. Efésios capítulo 3, verso 2 que eu coloquei assim, ó. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse o quê? De quem? Pastor, o que significa isso? Outrora, a região celestiais operava numa frequência e dominava o mundo da época. Tá? A única frequência que ele não tinha nem frequência e nem autoridade é sobre o povo de Israel. Só tinha autoridade quando Deus tirava a mão por causa da idolatria que havia na nação judaica. O único povo na face da terra que não tinha a frequência da potestade dos principados, que não comandava, era a nação judaica. A partir disso, e aí o que acontece? Quando o Senhor Jesus, agora na cruz do Calvário, ele vence